No episódio anterior de Gênesis, ouvimos o chamado que Deus fez a Abraão e a promessa de que ele teria uma descendência tão numerosa que seria impossível contar. O fato de sua esposa Sara ser estéril, ter 90 anos de idade e Abraão ter 100 anos não importava. Deus cumpriu sua palavra e depois de 25 anos de espera, nasceu Isaque, que foi motivo de grande alegria para o casal. Até que Deus colocou a fé de Abraão à prova e lhe pediu para sacrificar o próprio filho. Você está ouvindo a terceira parte de Gênesis. Esaú e Jacó. Abraão estava sempre de prontidão à voz de Deus. Quando o Senhor lhe pediu para sacrificar Isaque, não foi diferente. Em nenhum momento ele questionou. Simplesmente obedeceu, por mais que estivesse sofrendo. Abraão acordou antes do sol raiar, preparou a lenha e partiu com Isaque e 2 servos. Chegando em Moriá, o local indicado por Deus, ele disse: Esperem aqui. Vou com o menino até o alto do monte e voltaremos depois de adorarmos o Senhor. De alguma forma, Abraão acreditava que retornaria com Isaque vivo. Por isso, garantiu aos servos que voltaria com o filho. Diante da situação, porém, Isaque ficou confuso e perguntou: Meu pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá, meu filho. E assim, caminharam juntos até o topo da montanha. Ali, Abraão edificou um altar feito de pedras. Em seguida, colocou lenha sobre ele e, por fim, amarrou Isaque em cima da lenha. Imagine a dor daquele pai tendo que abrir mão do próprio filho. Imagine o menino vendo Abraão preparando tudo aquilo. Certamente, àquela altura, ele já havia percebido o que o pai estava disposto a fazer. Não sabemos como pai e filho passaram por esse momento tão difícil. Se ficaram em silêncio, se Abraão abraçou Isaque e lhe disse o quanto o amava, se choraram juntos e se houve despedida. O que sabemos é que, da mesma maneira que Abraão estava agindo em total e irrestrita obediência a Deus, independente de seus sentimentos, Isaque também demonstrou acima de qualquer coisa que confiava no pai. Abraão, então, pegou a faca e, ao levantar a mão para matar o filho, um anjo de Deus gritou do céu: Abraão, Abraão! Estou aqui! Não machuque o rapaz, não lhe faça mal nenhum. Agora sei que você teme ao Senhor, pois não negou o seu filho tão amado. Neste instante, Abraão viu um carneiro preso entre os arbustos. Ele o pegou e o ofereceu em sacrifício no lugar de Isaque. Por causa da obediência de Abraão, Deus reafirmou a promessa de multiplicar seus descendentes como as estrelas do céu e a areia do mar, e, por meio deles, abençoar todos os povos da terra. Isaque cresceu ouvindo os pais contando sobre o milagre e o propósito de seu nascimento. Por diversas vezes, viu o pai passando por cima da própria vontade para agradar a Deus em todas as coisas. Aprendeu também de sua mãe Sara que tudo é possível para o Senhor. Sara teve a alegria de dar à luz em sua velhice, quando já não tinha mais esperança de gerar um filho. Pôde amamentar seu bebê e ainda viveu muitos anos para vê-lo crescer e se tornar um homem honrado. Aos 127 anos de idade, depois de ter vivido os sonhos de Deus ao lado de seu amado marido, Sara veio a falecer. Abraão lamentou e chorou por muitos dias a morte de seu grande amor, a mulher de sua vida inteira. Como era estrangeiro em Canaã, procurou os proprietários daquelas terras e pediu para que eles lhe vendessem um terreno para poder sepultar Sara de maneira especial em um local adequado.
Abraão era muito estimado pelos donos da região, que o chamavam de Príncipe de Deus. Eles reconheciam que Abraão era um homem especial e lhe ofereceram de bom grado os melhores campos, o lugar que ele escolhesse para sepultar sua esposa. Mas Abraão não aceitou nada de graça e fez questão de pagar pelo terreno para mostrar o quanto Sara era importante para ele. Depois de muita insistência, Abraão conseguiu comprar o campo de Macpela, em Hebrom, e sepultou sua amada esposa numa gruta. O pedaço de terra que Abraão comprou foi a primeira propriedade legal adquirida no território prometido por Deus. Abraão já era idoso, de idade avançada, e em tudo Deus o havia abençoado. Estava na hora, portanto, de encontrar uma esposa para Isaque. Como o Senhor tinha pedido a Abraão para deixar sua terra natal, ele não queria que o filho voltasse para lá. Era preciso então buscar uma noiva para ele. Abraão deu essa missão ao seu servo mais antigo e de confiança. Muitos acreditam que esse servo era Eliezer, que teria sido o herdeiro de todos os bens de Abraão, caso Isaque não tivesse nascido. Mesmo tendo perdido essa posição, Eliezer continuou servindo seu senhor com lealdade. Abraão o fez jurar que ele não traria uma jovem que fosse de outros povos, mas sim alguém de sua parentela e que concordasse em vir para Canaã. Depois de tantos anos longe de seus familiares, Abraão teve notícias de que seu irmão Naor e sua esposa tiveram muitos filhos. O servo, então, partiu para o local onde os parentes de Abraão moravam. Ao chegar à cidade, parou do lado de fora, onde havia uma fonte. Ele sabia que aquele era o horário em que as moças costumavam ir buscar água. Enquanto esperava, fez uma oração e pediu a Deus que o ajudasse lhe dando um sinal. A jovem que lhe desse de beber e ainda desse água aos seus 10 camelos seria a noiva que Deus havia designado para Isaque. Imagine a responsabilidade de escolher aquela que seria uma das matriarcas de uma nação que ainda nem existia. Abraão levava a sério a promessa que Deus lhe fez e sabia que o seu legado passaria para Isaque. Encontrar a moça certa era fundamental. O servo ainda estava pensando no assunto quando apareceu uma moça belíssima, trazendo um jarro no ombro. Ela foi até a fonte e encheu seu jarro de água. O servo de Abraão foi ao seu encontro e disse: Você poderia me dar um pouco de água, por favor? Claro, pode beber, meu senhor. Depois de saciar a sede do servo, a jovem se ofereceu para dar água a todos os camelos. Ela rapidamente encheu de água o bebedouro e cuidou dos animais. O servo ficou observando em silêncio, admirado com a bondade e a disposição da linda jovem. Tudo o que ele pediu a Deus em oração aconteceu, mas ainda faltava confirmar o principal. Depois que ela terminou a tarefa, o servo lhe deu um pendente e 2 pulseiras de ouro e perguntou: De quem você é filha? Peço, por favor, que me diga. Meu pai é Betuel, filho de Milca e Naor. O servo mal podia acreditar que estava diante da sobrinha de Abraão. Ele se ajoelhou e adorou a Deus por ter conduzido o seu caminho até os parentes de seu patrão. O nome da moça era Rebeca, e o servo lhe contou que estava ali procurando a família de seu senhor, Abraão. Ela ficou feliz e foi correndo chamar seu irmão Labão, que o hospedou em sua casa. Todos se alegraram ao ouvir o servo contando tudo o que havia acontecido a Abraão durante todos esses anos que estiveram longe dele. O servo contou também sobre o juramento que tinha feito ao seu senhor de levar uma moça de sua parentela para se casar com Isaque e do sinal que havia pedido a Deus na fonte de água assim que chegou. O pai e o irmão de Rebeca concordaram que esse sinal era de Deus e permitiram que o servo a levasse para se casar com o filho de Abraão, desde que ela concordasse. Rebeca concordou no mesmo instante e foi com o servo ao encontro de Isaque. Assim que se viram, Isaque e Rebeca se apaixonaram. Os dois se casaram e o amor pela esposa o consolou pela morte da mãe.
Pouco tempo depois, Abraão voltou a se casar com uma mulher chamada Quetura e teve outros filhos com ela. Segundo a tradição oral judaica, Quetura era, na verdade, Agar, a serva egípcia que Sara ofereceu ao marido para ter um bebê por meio dela. Lembra que ouvimos no episódio anterior de Gênesis sobre o chamado de Abraão que Sara, já impaciente de tanto esperar por um filho, pediu que o marido tivesse relações com Agar como era costume na época? Se você ainda não ouviu, volte lá e escute, para poder acompanhar melhor essa história. Mas o fato é que Agar engravidou e desprezou Sara, e foi aí que começaram os atritos familiares. O filho de Agar nasceu e foi chamado de Ismael. 13 anos depois, Sara finalmente engravidou e teve Isaque. Ismael zombava do meio-irmão, e Sara não tolerou a situação por muito mais tempo. Ela pediu que Abraão mandasse Agar embora com o filho. Com o coração dilacerado, Abraão atendeu o pedido da esposa, pois os dois não poderiam crescer juntos. Deus consolou Abraão e prometeu que cuidaria de Ismael e também faria dele um grande povo. E assim, um anjo apareceu para Agar e Ismael e os socorreu no caminho. Na tradição judaica, acredita-se que depois de ter deixado Abraão, Agar voltou à idolatria da casa de seu pai. Mais tarde, porém, passou por uma sincera teshuva, ou seja, se arrependeu e mudou completamente. Por isso, Deus lhe deu um novo nome, Quetura, que vem de Keter, ou isolar-se, pois ela havia se isolado e nunca se relacionou com outros homens durante os anos em que esteve separada de Abraão. Deus então teria ordenado que Abraão a tomasse como esposa e assim ele fez. O casal teve muitos filhos. Um deles foi Midian, de quem futuramente descenderá o povo midianita, que fará aliança e guerra com Israel em vários momentos da história. Toda a herança de Abraão, no entanto, foi dada a Isaque. Afinal, a promessa daquela terra pertencia ao filho que ele teve com Sara. Aos demais filhos, Abraão deu presentes e os enviou para a região oriental para que conquistassem outras terras e também pudessem prosperar. Aos 175 anos, o homem que dedicou a maior parte de sua vida para agradar o coração de Deus e que teve o privilégio de ser chamado por ele de amigo, morreu em ditosa velhice, farto de dias, tendo cumprido a missão que lhe foi confiada. Abraão foi sepultado por Isaque e Ismael na caverna de Macpela, ao lado da esposa Sara, o grande amor de sua vida. A morte de Abraão reuniu novamente os dois irmãos, que deixaram as diferenças de lado para homenagear o grande homem que foi seu pai. Depois que Abraão faleceu, Deus abençoou seu filho Isaque, que morava em uma cidade chamada Berlairoi, para fugir da fome que se abateu em Canaã, assim como tinha acontecido anteriormente no tempo de Abraão. Isaque foi para a região de Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Ali, Deus apareceu para Isaque e disse: Não vá para o Egito. Fique neste lugar por enquanto. Eu estarei contigo e te abençoarei. Darei a você e aos seus descendentes todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas, e por meio deles abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus ensinamentos e a minha lei. Assim, Isaque ficou em Gerar. A beleza de Rebeca chamou a atenção dos homens do local, que perguntaram a Isaque quem era aquela linda jovem. Com medo que o matassem por causa de Rebeca, Isaque mentiu que ela era sua irmã, repetindo a mesma história que seus pais Abraão e Sara passaram no Egito e também ali, naquele mesmo lugar. Certo dia, Abimeleque, olhando de sua janela, viu Isaque acariciando sua esposa. O rei o confrontou e ele acabou confessando que ela era sua mulher.
Abimeleque ficou alarmado ao imaginar que algum homem poderia se encantar por Rebeca, julgando que ela estivesse desimpedida. Ele sabia que isso traria condenação para seu povo e não pretendia repetir o mesmo erro da época em que Abraão esteve na cidade e agiu dessa maneira em relação à esposa. Na época, Abimeleque por pouco não foi duramente castigado por Deus por querer ficar com Sara. Temendo o Deus de Abraão, o rei não ousaria provocar sua ira novamente. Por isso, reuniu as pessoas de seu reino e deu a seguinte ordem em relação a Isaque e Rebeca: Qualquer pessoa que tocar neste homem ou nesta mulher será morto. Com a proteção do rei e, acima de tudo, do próprio Deus, Isaque não tinha mais com o que se preocupar. Ele semeou naquela terra e, no mesmo ano, colheu 100 vezes mais do que havia plantado, porque o Senhor o abençoava. Isaque prosperou e ficou riquíssimo. Ele era dono de muitos rebanhos de ovelhas e de bois e tinha um grande número de servos, o que despertou a inveja nos filisteus. Para prejudicá-lo, os homens da cidade enchiam de terra os poços de água que os servos de Abraão haviam cavado quando seu pai era vivo. A briga pela água continuou até que o rei chamou Isaque e disse: Vá embora, você se tornou mais poderoso do que nós. Ao ser expulso de Gerar, Isaque foi para o sul de Canaã em direção a Berseba. Naquela mesma noite, Deus apareceu para ele e reafirmou: Não tenha medo, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por amor a seu pai. Tempos depois, o rei se arrependeu e foi com seus homens atrás de Isaque, pedindo um acordo de paz e reconhecendo que ele era abençoado pelo Senhor. Isaque e Abimeleque prometeram não fazer nenhum mal um ao outro. E Isaque lhes ofereceu um grande banquete com bebida e mesa farta. E então se despediram. Isaque foi um homem de paz. Teve uma vida tranquila, sem grandes provações. Ele seguiu os passos do pai, foi obediente à voz de Deus e confiou na promessa do Senhor que agora estava sobre ele. Mas ainda lhe faltava um herdeiro. Assim como Sara, Rebeca também era estéril. Só que, diferente de Abraão, Isaque não precisou esperar 25 anos para ter o filho da promessa. Isaque orou ao Senhor por sua esposa, e ela logo engravidou. Ao sentir duas crianças brigando dentro dela, Rebeca consultou a Deus para saber o que estava acontecendo, e ele respondeu: Existem 2 nações no seu ventre. Você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Como previsto, Rebeca teve gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e peludo, e por isso recebeu o nome de Esaú. O segundo nasceu com a mão agarrada no calcanhar do irmão e foi chamado Jacó. Os meninos cresceram fortes e saudáveis. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um exímio caçador. Jacó, por sua vez, cuidava do rebanho e habitava em tendas. Isaque amava mais a Esaú porque adorava saborear de suas caças. Rebeca, porém, amava mais a Jacó e o protegia. Rebeca nunca aprovou o fato de Esaú ter se casado com 2 mulheres estrangeiras de Canaã e não com uma moça de sua família. O filho caçula, por sua vez, era o seu xodó. Ele costumava ficar mais em casa e a ajudava nos trabalhos domésticos. Certa vez, Jacó tinha acabado de preparar um cozido delicioso quando Esaú chegou do campo faminto. Ao sentir o cheiro da comida, ele pediu ao irmão: Por favor, deixe eu comer um pouco desse ensopado vermelho que você fez. Estou a ponto de desfalecer de tanta fome. Eu deixo, mas só se você me vender primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú não demorou nem um segundo para aceitar a proposta. Querendo apenas saciar sua necessidade imediata, ele desprezou o direito eterno que o filho mais velho possuía de receber a maior parte da herança e de liderar a família. Abriu mão de tudo por um prato de lentilhas.
Provavelmente Esaú se esqueceu disso, mas não Jacó. Muitos e muitos anos se passaram. Isaque, já com idade avançada e sem conseguir mais enxergar por causa da velhice, chamou Esaú e disse: Meu filho, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue suas armas e vá para o campo caçar algo para mim. Prepare uma comida bem saborosa do jeito que eu gosto e traga para eu comer e te abençoar antes que morra. Rebeca ouviu a conversa escondida. Assim que Esaú saiu para caçar, ela chamou Jacó e lhe contou tudo. E então deu a seguinte ordem: Vá até o rebanho e traga 2 cabritos para eu preparar um prato delicioso para o seu pai. Ele vai comer e te abençoar no lugar do seu irmão. Mas mãe, Esaú é peludo e eu não. Se o pai me apalpar, vai perceber na hora que está sendo enganado. Aí vai achar que eu estou zombando dele. E em vez de bênção, vou receber maldição. Nesse caso, que a maldição caia sobre mim. Vá depressa, meu filho, e faça o que eu estou dizendo. Jacó se apressou e fez o que a mãe mandou. Apesar de Esaú ter vendido a primogenitura para Jacó de forma inconsequente, isso precisava ser validado com a bênção do pai. Durante a gravidez, Rebeca ouviu do próprio Deus que Jacó, apesar de mais novo, seria o filho que daria continuidade à descendência de Abraão, mas ela não quis esperar a promessa se cumprir. Jacó, por sua vez, foi ganancioso e não se opôs ao plano da mãe, mesmo sabendo que não estava certo. Os dois preferiram usurpar o lugar que o Senhor já tinha dado a Jacó antes mesmo de seu nascimento. Rebeca, então, preparou a refeição do jeito que o marido gostava e deu uma roupa de Esaú para Jacó vestir e ficar com o cheiro do irmão. Em seguida, cobriu as mãos e o pescoço de Jacó com a pele dos cabritos para disfarçar sua pele lisa. A farsa estava completa. Jacó pegou a comida e o pão que a mãe havia feito e foi até o pai. Ao chegar perto de Isaque, disse: Meu pai. Quem está aí? Sou eu, Esaú. Fiz o que o senhor mandou. Sente-se para comer a carne que eu preparei. Como você conseguiu achar a caça tão depressa? Foi o Senhor, seu Deus, quem me ajudou. Vem cá, filho. Quero tocar em você para saber se é mesmo Esaú. Jacó foi para perto do pai, que o apalpou e disse intrigado: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. É você mesmo? Sim, pai. Sou eu. Isaque, então, comeu e bebeu do vinho que Jacó tinha levado e, em seguida, pediu um beijo ao filho. Ao beijar o rosto do pai, Isaque sentiu o cheiro de Esaú na roupa que Jacó estava usando e o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu e a exuberância da terra. Que te dê boas colheitas e fartura de trigo e de vinho. Que os povos te sirvam e as nações te reverenciem. Seja você o senhor de teus irmãos. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito todo aquele que te abençoar. Depois de receber a bênção, Jacó se retirou. Mal ele tinha saído quando chegou Esaú de sua caçada. Ele preparou a comida com todo carinho, foi até o pai e falou animado: Levanta, meu pai. Coma da minha caça e me dê sua bênção. Ao ouvir aquilo, Isaque estremeceu de pavor, profundamente abalado, e perguntou: Quem foi então que apanhou a caça que eu acabei de comer antes de você entrar? Eu o abençoei e abençoado ele será. A palavra de Isaque não poderia ser retirada. Esaú ficou desolado quando soube o que tinha acontecido e soltou um grito cheio de amargura. Abençoe a mim também, meu pai! Seu irmão me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú chorou desesperado e passou a odiar o irmão, jurando matá-lo depois que o pai morresse. Temendo por Jacó, Rebeca pediu para que ele viajasse para Harã e ficasse alguns dias na casa de seu irmão Labão. Depois que a raiva de Esaú passasse, ela daria um jeito de trazê-lo de volta. Como o casamento de Esaú com mulheres cananeias havia sido muito doloroso para Isaque e Rebeca,
ela argumentou para o marido que morreria se Jacó fizesse o mesmo. Isaque concordou e Jacó foi enviado para a terra natal de Rebeca para encontrar uma noiva entre seus parentes. Por fim, Isaque acabou reconhecendo o caçula como sucessor da linhagem de seu pai, confirmando a bênção da aliança feita entre Deus e Abraão. Jacó, então, se foi para longe e sua mãe nunca mais o viu. Esaú, chateado com toda aquela situação, também partiu. Sabendo que seus pais não viam com bons olhos as mulheres de Canaã, além das esposas que tinha, se casou com Maalate, filha de Ismael. E assim, Rebeca perdeu os 2 filhos em um só dia. A forma incorreta usada para segurar a promessa de Deus não invalidou o que ele tinha prometido. As consequências desse erro, no entanto, resultaram em contenda e separação familiar. Continue ouvindo no próximo episódio de Gênesis a história de como Jacó, de enganador, passou a ser enganado pelo tio. Conheça as mulheres de sua vida e saiba como foi o reencontro tenso e emocionante com seu irmão. Será que Esaú finalmente conseguiu se vingar? Ouça ainda como foi a luta de Jacó com o anjo de Deus e como ele se transformou em Israel.